tempo é o registro macroscópico do que acontece a nível microscópico dos átomos, ou seja, a nível quântico. Então, a entropia nem macro é. A entropia é um processo que ocorre ao nível quântico. E essa entropia, esses processos que ocorrem ao nível quântico, que geram essa sensação, ou esse registro macro que a gente vê de envelhecimento, de perda de vitalidade, de sensação de passar do tempo, de necessidade de medir o tempo, basicamente são fenômenos quânticos. A entropia como uma medida de tempo. Vamos olhar a entropia como uma medida de tempo. Ou seja, se a gente visse um filme de um vaso quebrando, eu pego um vaso, solto aqui, vocês vê ele caindo e se espatifando no chão. Então, como o vaso está se quebrando, ele estava inteiro e agora ele está se quebrando, nós sabemos que a seta aponta para o quê? Para um sentido de desordem. Então, nós vemos que aquela ordem que existia no vaso já não existe mais. Ele se fez em centenas, milhares de pedaços. Então, disso, a gente deduz o quê? Que sem que ocorra uma mudança de estado, tá? Não haveria percepção do tempo. Tá? Isso dá para a gente a percepção ou a noção de que o tempo está passando, né? Então, se nós aceitamos que o tempo é uma medida da mudança e toda mudança é governada pela entropia ou não é? Vou repetir. Se nós aceitamos que o tempo é a medida da mudança e a mudança é governada pela entropia, então, olha o que eu vou dizer aqui. Tá? Então, o tempo nada mais é do que um efeito colateral que nós nos dispusemos a aferir, a medir, mas, na realidade, ele nada mais é do que um processo de desgaste, de dissipação de energia, né, que parece se alinhar de uma forma muito, muito coerente com os conceitos da termodinâmica. É por isso que eu tratei desse assunto aqui, para poder falar de tempo. E pasmem que se o tempo for apenas entropia, olha só, pode ser dito que um sistema em perfeito equilíbrio, e aqui eu vou mexer com coisa graúda, onde a entropia não muda mais, seria um sistema onde o tempo parou? Entenderam? Onde a entropia não muda, né? O sistema está em equilíbrio perfeito. Isso pode ser afirmado que aí o tempo parou? Respondendo, e já mexendo com gente graúda, podemos sim supor que o tempo parou ou o sistema
estagnado está morto. Tá? E morto aqui, sob a perspectiva química, bioquímica e termodinâmica. Porque se não há movimento, né? Então, nesse estado de morte térmica, no caso do universo, né, onde toda a energia útil foi dissipada e restam apenas os buracos negros, que eventualmente também evaporam, naquela taxa que eu falei, 10 elevado a 100 anos, né? A variação da entropia simplesmente para. Então, esse é um estado de morte térmica. Muito embora, né, a gente tenha falado também que buracos negros, eles dissipam o que se chama de radiação Hawking, né, que foi medida, eu não me lembro valores, e também esse não é o objetivo aqui, falar de radiação Hawking. Tá? Então, sem variação, né, não há antes e não há depois. Não há antes e não há depois que faça alguma diferença física. O tempo, como uma métrica, uma medida de mudança, deixa de existir. O sistema está, como foi dito, né, como eu disse, morto. Então, não há mudança, né? Não há variação de nada. Para nenhum lugar que se meça, não há variação. O sistema está morto. O universo está morto. Tá? Então, podemos trocar, quando a gente for falar agora de tempo, né? Falar de variação entrópica.